Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos falar sobre mais um tipo de movimento sobre a ação de uma mola. Este movimento da aula de hoje é chamado de pêndulo simples. O que vai acontecer neste movimento? Bom, para pequenas oscilações, o pêndulo simples descreve também um movimento harmônico simples. Chamamos de pêndulo simples uma massa de dimensão desprezível que oscila num plano vertical preso a um fio de massa desprezível. Primeira pergunta que posso fazer é: quais interações esse tipo de corpo apresenta? Este corpo, gente, ele apresenta sempre dois tipos, um com a terra e outra com o fio. Vamos observar o que acontece no movimento de um pêndulo simples. Bom, como a gente sabe, né, um pêndulo, ele faz esse tipo de oscilação, certo? Então, o que vai acontecer? O pêndulo faz esse tipo de movimento porque essa força gravitacional, né, ela tem decomposições, ela se decompõe tanto no eixo X como no eixo Y. Se nós decompormos ela no eixo Y, por exemplo, no eixo X, por exemplo, né, olha lá, nós podemos colocar ela aqui. Aqui ela se transforma num px, né? E ela está a um determinado ângulo, podemos dizer, né, que ela está a um determinado ângulo θ. Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton para essa oscilação, né, deste pêndulo, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos aplicar a segunda lei de Newton para essa situação. De acordo com a segunda lei de Newton, Fr, né, é igual a massa vezes a aceleração. Essa força, né, que faz com que o sistema faça esse movimento, como nós vimos anteriormente, é uma força restauradora, vimos na aula passada, certo? Se ela é uma força restauradora, ela é uma força negativa, né? E como ela é um Px, né, uma força que tem que ser decomposta no eixo X, ela vai ser o peso vezes o seno de θ, certo? E o restante da equação aqui fica igual, massa vezes a aceleração. Essa aceleração, a gente sabe que ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu desmembrar a segunda lei de Newton para essa situação, a equação vai ter essa cara aqui, certo? Eu vou eliminar essa imagem, tá? Só para despoluir um pouco a nossa equação, nosso quadro, tá? Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que peso, né, é m vezes g, como nós já tínhamos visto anteriormente. Então, nós vamos substituir este peso aqui por m vezes g. E a nossa equação vai ter essa cara. Menos m vezes g, seno de θ, igual a m dv dt, certo? Antes de finalizar essa equação número 1, o que a gente pode fazer? Tem massa aqui, tem massa aqui. Então, a gente pode simplificar o termo massa. E a nossa equação ficará menos g seno θ igual a dv dt. Essa equação eu vou chamar de equaçãozinha 1, ok? O que a gente pode fazer? A parte antes da gente continuar a resolver. Nós sabemos que V, né, de velocidade, é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Aqui nós estamos trabalhando em coordenadas polares, né? Então, essa velocidade é um L, né, de comprimento do fio do pêndulo, né? L de θ dt. Concordam comigo? Então, nós podemos, se a gente não fizer essa derivada, certo? Se aqui nós tivéssemos só uma velocidade, nós teríamos que V, né, menos G seno θ. Esqueçam por enquanto que a gente está derivando essa velocidade, ok? Como V é L dθ sobre dt, então nós podemos escrever no lugar de V, L dθ dt
igual a menos G seno θ, certo? Para deixarmos só a derivada do lado de cá, né? Esse L está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, teremos que dθ dt é igual a menos G sobre L seno θ, ok? Gente, essa é a derivada do deslocamento. Mas como a gente comentou lá na nossa equação, eu vou deixar essa equaçãozinha aqui do lado, como nós comentamos anteriormente, nós não temos uma velocidade, nós temos uma derivada da velocidade em relação ao tempo. Este termo aqui do lado, então, não é uma velocidade, é uma aceleração. Certo? Mas o que nós podemos fazer? Nós sabemos que velocidade é um dθ dt e uma aceleração é a derivada segunda desse dθ dt. Então, vou substituir novamente agora, tá, gente? Esse dθ dt aqui nessa equação. Para fazer isso, eu vou chamar esse dθ dt de derivada segunda. Então, essa equação vai ficar assim. Eu vou virar ela, tá, gente? Eu vou passar esse termo para cá e esse para cá, só para ficar esteticamente mais bonito. Então, ela vai ficar a derivada segunda de θ, dθ ao quadrado, igual a menos G, partindo daqui, né? Sobre L, seno de θ, certo? E eu vou igualar essa equação a zero, tá? Para ela ficar esteticamente mais bonita. Então, ela vai ficar assim, derivada segunda de θ dt, mais G sobre L, seno de θ, igual a zero. Essa equaçãozinha número 2, ela é uma equação diferencial. Certo? Vamos chamar ela, então, de equação diferencial de um pêndulo simples. Certo? Antes da gente achar as soluções, como a gente fez na aula passada, o que a gente vai fazer? A gente pode, primeiramente, dizer, tá, que esse seno de θ, para ângulos pequenos, ele vai ser igual a θ, tá? Então, para pequenos ângulos, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Então, eu posso dar uma simplificada nessa equação. Então, ela vai ficar, ó, a derivada segunda de θ dθ ao quadrado, mais G sobre L θ igual a zero. E essa equação simplificada é a equação de segundo grau, é a equação diferencial, né, na qual nós vamos trabalhar, tá? Essa equação, gente, mostrada aqui, ela é uma equação do tipo que caracteriza o MHS, certo? Portanto, a frequência angular do pêndulo simples para pequenas oscilações será: a gente pode, ao invés de chamar, né, de derivada segunda de θ, dθ, dt ao quadrado, a gente pode chamar esse termo aqui, se estivéssemos no eixo x, por exemplo, de x dois pontos, tá? Mais um ômega ao quadrado. E esse θ substituindo esse θ aqui por x, certo? Essa vai ser a equaçãozinha geral, certo? Deste MHS, tá? Então, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que este ômega pode ser comparado a esse termo que está aqui na frente do θ. Então, ômega ao quadrado, ó, é a mesma coisa que G sobre L. Se nós quisermos saber o valor desse ômega, ômega será, para tirar esse ao quadrado é raiz, né? Vai ser raiz quadrada de G sobre L. E como nós já vimos aqui na mecânica, né? O ômega é igual a 2π sobre T, né? E se nós quisermos saber o valor desse Tzinho aqui, o T, isolamos ele, né? O T vai ser 2π sobre ômega.
E se nós substituirmos o ômega por raiz quadrada de G sobre L, chegaremos à conclusão que período é igual a 2π multiplicado pela raiz quadrada de L sobre G. Então, essa é a equação do período de um pêndulo simples, tá? Como vimos, o período de um pêndulo simples, ele independe da amplitude do pêndulo, ele só depende do valor do comprimento do fio deste pêndulo. Então, se nós sabermos o período e sabermos o comprimento desse pêndulo, automaticamente a gente sabe a gravidade. Ou também, como a gente sabe a gravidade na Terra e sabemos o comprimento do pêndulo, automaticamente a gente consegue determinar o período de oscilação. Aí vocês podem pensar, né? Professora, mas onde é que eu vou usar isso? Bom, por exemplo, gente, para se determinar a aceleração da gravidade em um ponto qualquer da Terra, basta dispor de um pêndulo simples, um cronômetro e uma régua, tá? Ou uma trena, se vocês preferirem. Com a régua, a gente mede o comprimento do pêndulo. E com o cronômetro, a gente vai medir o período de oscilação deste pêndulo. Aí, de acordo com a equação que nós vimos, né, e que estamos vendo agora na tela, a gente consegue determinar o valor da aceleração da gravidade. Então, por hoje, gente, é só. Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, via WhatsApp ou até mesmo aqui na sala. Na próxima aula, a gente vai ver o último tipo de movimento que representa o movimento sobre a ação de uma mola. Até lá!